Vamos voltar a falar do Náutico. Olha só, bacana aí, uma reportagem agora, um papo da nossa repórter Gabi Mendes com o técnico Hélio dos Anjos, que está de férias, está em Santa Catarina, está aproveitando aí esses dias de descanso. Deve estar sabendo já que o nome dele circula não só no Náutico, né, mas também por outras equipes. O Sport, a direção diz que não, mas a torcida gostaria muito. Mas aí, por enquanto, ele quer aproveitar as férias, mas não está fugindo dos assuntos, viu? Então, vários assuntos abordados com ele aí nesse papo com a Gabi Mendes. E destaque para as necessidades do Náutico para disputar bem a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Vamos acompanhar. Mesmo em meio ao clima político indefinido com o bate-chapa nas eleições para a presidência do Náutico, a atual gestão, liderada por Bruno Becker, segue conduzindo o planejamento para a temporada de 2026. Enquanto busca a reeleição, Becker e sua equipe enfrentam uma nova mudança estrutural. A saída do executivo de futebol Edgar Montemor, confirmada na noite de quinta-feira, 30. O dirigente anunciou sua despedida por meio das redes sociais, encerrando um ciclo de pouco mais de um ano no clube. Montemor foi o segundo nome do departamento de futebol a deixar o Timbu, após o vice-presidente Eduardo Granja também comunicar sua saída do cargo. Em nota publicada, Edgar destacou o sentimento de dever cumprido após ajudar o clube a retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Cheguei ao Náutico em setembro de 2024 com a missão de ajudar o clube a voltar à Série B. Foi um ano de desafios, superação e muito trabalho em equipe, escreveu o dirigente. Fico feliz por ter contribuído nesse processo e por levar comigo o carinho e a gratidão por tudo que vivi aqui. A lembrança do acesso nos aflitos será inesquecível. Agradeço ao presidente Bruno Becker, ao vice-presidente Eduardo Granja, aos atletas, comissão técnica, funcionários e à torcida do Timbu por todo o apoio. Sentimento de dever cumprido e de portas abertas, finalizou. Segundo informações do blog do torcedor, do Jornal do Comércio, o Náutico não deve ter pressa para contratar um substituto imediato. A decisão faz parte de uma mudança de filosofia interna, voltada à reestruturação administrativa e ao fortalecimento dos setores técnico e de análise de desempenho. Enquanto isso, o clube também trabalha na reformulação do elenco. De acordo com o Globo Esporte Pernambuco, o atacante Bruno Mezenga negocia sua saída. A diretoria alvirrubra discute detalhes financeiros para encerrar o vínculo do jogador de 37 anos, que chegou aos aflitos em abril de 2024. Em 2 temporadas, Mezenga somou 49 partidas, 11 gols e uma assistência, sendo peça importante na reta inicial da Série C de 2025, mas com pouco brilho ao longo da campanha do acesso. A saída do centroavante será a 5ª baixa confirmada para 2026, juntando-se ao goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Alan e o atacante Kelvin. Por outro lado, o Náutico segue apostando na formação e rodagem de jovens atletas. Na última semana, os atacantes Talicinho e Cauã Maranhão foram emprestados a ABC e Piauí, respectivamente, com o objetivo de ganharem experiência e retornarem mais prontos para o elenco principal. Essas movimentações fazem parte do planejamento técnico elaborado por Hélio dos Anjos e seu filho, Guilherme dos Anjos, auxiliar da comissão alvirrubra. O relatório entregue à diretoria aponta as manutenções prioritárias, os setores carentes e o perfil de contratações desejado para o próximo ano. A ideia é montar um grupo competitivo, equilibrando juventude e experiência, mas dentro de uma folha salarial sustentável. Em entrevista ao programa Jogo Aberto Pernambuco, Hélio dos Anjos reforçou que o Náutico deve chegar à próxima Série B com um pensamento de grandeza, mas fez questão de destacar a necessidade de reforços e melhorias estruturais para brigar de igual para igual com adversários mais consolidados. A seguir, você confere um trecho exclusivo da entrevista de Hélio dos Anjos, no qual o treinador fala sobre as projeções para o próximo ano e o processo de reformulação em curso. Mas antes, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like, o comentário e compartilhe o vídeo com outros torcedores alvirrubros. Assim, você apoia nosso trabalho e fica por dentro de tudo o que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Vamos voltar a falar do Náutico. Olha só, bacana aí, uma reportagem agora, um papo da nossa repórter Gabi Mendes com o técnico Hélio dos Anjos, que está de férias, está em Santa Catarina, está aproveitando aí esses dias de descanso.
deve estar sabendo já que o nome dele circula não só no Náutico, né, mas também por outras equipes. O Sport, a direção disse que não, mas a torcida gostaria muito. Mas aí, por enquanto, ele quer aproveitar as férias, mas não está fugindo dos assuntos, viu? Então, vários assuntos abordados com ele aí nesse papo com a Gabi Mendes. E destaque para as necessidades do Náutico para disputar bem a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Vamos acompanhar. Professor, bem-vindo ao Jogo Aberto Pernambuco. Muito obrigado pela disponibilidade. Está em casa, com a família, mas está aqui com a gente conversando um pouquinho para a gente entender o que foi essa temporada do Náutico. Bem-vindo, viu? Ligado totalmente no futebol, ligado nas coisas que estão acontecendo em Pernambuco e, acima de tudo, férias é só mesmo a maneira de falar. Você continua sempre muito envolvido com o seu trabalho, futebol é muito dinâmico, não pode se perder tempo, naturalmente a gente está dessa forma. Como é que enxerga o Náutico na próxima temporada? Entra de fato para brigar pelo acesso, permanência, como é que é? Olha, nós não podemos pensar em coisas grandes, né? Mas nós temos também que ser realistas, né? O Náutico vai ter que ter um choque de gestão dentro da estrutura de futebol, porque é como eu frisei para vocês, o Náutico está muito atrás, né? E está atrás de 80% a 90% dos clubes da Série B do próximo ano. Você pode ter certeza disso, tá entendendo? Então o Náutico tem que estar atento a isso. Tem que estar atento à sua estrutura interna. Eu bato muito nisso, porque muitas vezes as pessoas só enxergam o jogo, só enxergam o clube, só enxergam o time na hora que ele pisa no gramado. Mas é muito difícil, é muito complexo você colocar o time dentro de campo. É muito complexo você iniciar uma competição com o Náutico. Hoje falar que o Náutico vai disputar nas cabeças, vai disputar o acesso. Isso vai ser construído. E tem que começar a ser construído o mais rápido possível. E você tem que entrar para uma competição preparado, porque é uma competição que naturalmente, os riscos são maiores, porque 38 jogos, condições geográficas, logística, grandes adversários. Nós estamos falando de um Fortaleza podendo cair, nós estamos falando de um Juventude, nós estamos falando de um Sport podendo cair. Então você já vê que não está fácil para o Atlético Paranaense subir, o Atlético Goianiense, o próprio Goiás. Quer dizer, então, nós vamos ter, no caso Náutico, grandes adversários. E, inclusive, no momento, mais estruturado no geral. Então, nós temos que ter atenção, nós não podemos pensar pequeno, mas nós temos que ser realistas numa condição. Temos que melhorar muito para buscar esse acesso. A manutenção na divisão, ela passa a ser um processo que pode acontecer dentro da competição. Daqui a pouco você não tenha totais condições de um acesso, você tem que brigar pela manutenção, porque isso também vai estruturar o clube para o clube ser grande, pode ter certeza disso. Agora, mais do que nunca, o envolvimento de todos é muito importante nesse processo a partir de agora. O envolvimento de todos faz com que o Náutico seja sempre mais forte. Eu brigo muito por isso, eu falo muito sobre isso e, naturalmente, se nós tivermos a oportunidade de continuar no Náutico, nós vamos ter sempre o pensamento de muita grandeza, mas também seremos realistas, principalmente ao transmitir para o torcedor a realidade. Essa é só uma parte da entrevista. Nos próximos dias a gente vai trazer aí um complemento também dessa conversa muito boa da repórter Gabi Mendes com o técnico Hélio dos Anjos. Sobre a pergunta do Ítalo Santos, perguntou pra gente no YouTube, qual seria a melhor estrutura para Hélio dos Anjos? Bom, ele é quem tem que dizer qual é a melhor estrutura, mas ele foi muito claro ali que ele disse que o Náutico precisa melhorar muito a sua estrutura. Se você comparar hoje a estrutura do Náutico com a do Sport, até pelo volume de investimento, de recursos que o Sport teve nos últimos anos, o Sport está na frente em relação à estrutura. Mas ele já disse que o Náutico vai precisar se reestruturar, vai precisar dessa
mudança para competir nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Então a resposta é essa, o próprio técnico disse aí, foi muito claro nas palavras dele, mas aí é uma escolha dele e ele é um cara que não foge à luta, não foge ao trabalho, seja no Náutico, seja no Sport, seja em qualquer outro time do futebol brasileiro, do futebol do fora do país. Ele é um cara ainda que já mostrou competência, que está pronto aí para encarar um grande projeto, o Hélio dos Anjos. Por enquanto, a ideia que se tem é que ele deve continuar no Náutico, porque a possibilidade é muito grande de uma reeleição do presidente Bruno Becker. E aí, torcedor alvirrubro, você concorda com as saídas do executivo Montemor e do centroavante Bruno Mezenga? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.